precisa emagrecer ou quer ganhar massa muscular. Estes são dois dos objetivos mais comuns de uma pessoa querer alterar a alimentação ou de ir a uma consulta de nutrição. Mas sabiam que estes são objetivos que têm caminhos totalmente opostos? Por isso, tentar fazer exatamente a mesma coisa para atingir dois objetivos totalmente diferentes pode não ser eficaz. Olá a todos, o meu nome é Madalena Carneiro, sou enfermeira coordenadora da clínica MyLab.care e eu tenho novamente aqui a nossa nutricionista Catarina para dar então aqui algumas dicas de como fazer estes dois caminhos tão diferentes. Efetivamente, o que é que há de diferente na perda de peso ou perda de massa gorda com o aumento de massa muscular. Bem-vinda então de novo, Catarina. Hoje vamos falar aqui um bocadinho então da perda de peso e da massa muscular, aqui quais as diferenças, por isso, bem-vinda. Obrigada, Madalena. Então aqui para começar um bocadinho para desmistificar, quando falamos normalmente de perda de peso, falamos então de déficit calórico e quando queremos aumentar a massa muscular, ouve-se falar um bocadinho de excedente calórico. Para além desta diferença, que se calhar é aquela que mais se ouve, quais é que são as principais diferenças de uma dieta para a outra e de uma alimentação para a outra, consoante estes objetivos? Tal como disseste, são objetivos diferentes, portanto, quando queremos perder peso / emagrecer, porque são conceitos diferentes, realmente aquilo que nós necessitamos é ter o déficit energético, portanto um déficit calórico, ou seja, gastar mais energia do que aquela que é consumida. Por outro lado, quando temos um objetivo de aumento de massa muscular, passamos aqui pelo chamado hipertrofia. E desta forma, obviamente, que sendo objetivos diferentes, temos que adequar as necessidades e a conduta alimentar a cada um deles. Realmente a maior preocupação muitas vezes é restrições para perder peso, mas muitas vezes o que acontece é que nesta perda de peso há somente isso, perda de peso e não emagrecimento. Portanto, acaba por haver uma perda de peso à conta de massa muscular e não de massa gorda, que na realidade é aquilo que a pessoa quer. Eu costumo muito dizer isto em consulta e se pensarmos efetivamente aquilo que nos, aquilo que nós não gostamos de ver ao espelho não é peso. Nós só não gostamos de ver o peso quando subimos por cima de uma balança, porque na realidade aquilo que nós não gostamos de ver ou aquilo que nos faz não sentir bem numa peça de roupa ou ao espelho é o volume, portanto é a gordura. Então eu começaria logo aqui para desmistificar o que é a perda de peso e emagrecimento. Efetivamente precisamos de apostar no déficit energético, no déficit calórico, portanto ter aqui mais em conta aquilo que comemos, mas principalmente da quantidade daquilo que comemos, porque não é por termos uma alimentação saudável que se comermos em excesso vamos perder peso, claro, evidentemente. Por outro lado, a hipertrofia muscular, tal como o nome indica, se queremos o crescimento do músculo, que está muitas vezes associado até ao aumento de peso, devido ao aumento do peso do músculo, aí obviamente que tem que haver um excesso calórico para promover este crescimento e temos que adequar a alimentação nesse sentido. Portanto, o mesmo plano e as mesmas recomendações para objetivos diferentes, obviamente que tem tudo para não correr bem. Mal. Exatamente. Nunca vai correr muito bem. Obrigada, é exatamente isso. Foi bastante esclarecedor então aqui as diferenças e principalmente essa diferença do emagrecer e de perder massa gorda, não é? Que às vezes as pessoas até perdem peso e não é aquilo que querem, acabam de ficar mais flácidas e até gostar menos de se verem ao espelho porque estão a perder a massa muscular toda e a gordura a ficar. Fala-se também um bocadinho, às vezes na perda de peso fala-se muito em comer 3 em 3 horas, quando falamos em aumentar a massa muscular fala-se que temos que comer logo proteína a seguir ao ginásio ou a seguir a treinar. Efetivamente, quais é que são os timings assim mais importantes para estes dois objetivos tão diferentes? Efetivamente, se há timings importantes ou se também não passam de 2 mitos? É assim, não existe um timing absoluto. Claro que existem algumas recomendações e que possamos, no caso, por exemplo, de um pós-treino, e também, portanto, o pré-treino, obviamente, para quem come antes de treinar, porque também não existe problema em treinar em jejum, e muitas vezes também é aqui um mito muito associado, mas na verdade eu acho que mais do que timings será importante nós termos a noção de que comemos aquilo que devemos, tendo em conta o nosso objetivo no cômputo geral, ou seja, no dia, na totalidade, e não prendemos muito com timings, porque nada nos traz de mais-valia se comermos 3 em 3 horas, mas a alimentação não for correta e se não for ao encontro do nosso objetivo. E, na verdade, nem todos necessitamos de comer 3 em 3 horas. E se entrarmos aqui mais do ponto de vista de uma nutrição intuitiva, chamando assim, ou seja, comer quando temos fome e quando o nosso organismo realmente pede, e fazer jejuns mais ou menos longos, dependendo da pessoa, está tudo certo, desde que faça sentido para aquela pessoa e que realmente vá ao encontro também do objetivo. Portanto,
eu diria que timings absolutos não existe. Alguns sim poderão ter benefícios, como por exemplo, imaginemos, temos uma pessoa que realmente, estando muito tempo sem comer, me relata que depois nas refeições seguintes tem tendência a comer mais quantidade e de uma forma desmedida. Sim, diria que então seria importante ir controlando A saciedade. exatamente, a saciedade ao longo do dia. Sim, por exemplo, para mim, no meu caso específico, a mim ajuda-me a comer muitas vezes ao dia para conseguir atingir os meus valores calóricos, tipo, senão não consigo, a quantidade de comida também se torna muita Sim. Ao final do dia, portanto ajuda a dividir um bocado mal pelas aldeias, entre aspas. Aqui falando um bocadinho daquilo também por onde começaste, qual é que, e são um bocado duas perguntas, porque uma é para um lado e outra é para o outro, qual é que é o principal erro mais comum para as pessoas que efetivamente querem perder peso e acabam por perder músculo em vez de ser gordura? E qual é que é o erro mais comum na parte ao contrário de quem quer aumentar massa muscular e depois acaba por aumentar a gordura? Porque também não é assim muito fácil controlar uma coisa e outra. Portanto, quais é que são os erros mais comuns e qual é que é, se calhar, a dica que tens para não acontecer estas duas situações? Olha, eu primeiramente diria que talvez o erro mais comum na perda de peso será realmente a restrição. Por outro lado, sendo assim bastante breve, na questão da hipertrofia, eu diria que é o recorrer de uma forma desmedida à suplementação. E quando eu falo de suplementação desportiva, como a proteína, a creatina, a caseína, por aí. Portanto, o que eu diria realmente é termos uma base. E a base é olhar para cada objetivo e definir necessidades e definir estratégias que vão ao encontro desse objetivo e dessas necessidades. E, portanto, ter uma alimentação equilibrada, que seja rica em nutrientes e que suprima as necessidades de cada um deles, é o foco. Agora, diria que a proteína, em ambos os casos, é muito importante. Portanto, numa restrição calórica, ter lá a proteína na dosagem certa vai ajudar com que a perda de peso seja realmente à conta de gordura e não de músculo. E na questão da hipertrofia, a proteína também, porque obviamente é preciso mais dosagem, ainda assim QB. Ok? Ou seja, essa proteína não deve só advir dos suplementos e muitas vezes nem é necessário suplementar se conseguirmos garantir através da alimentação e, portanto, creio que será realmente estes dois grandes, digamos, estas duas grandes lacunas que existem nestes objetivos. Sim, e aliás aqui há a nutrição também o treino, muitas vezes, por exemplo, as pessoas quando querem perder peso fazem muito cardio e não acabam por não fazer treino de força e faz com que o músculo também não está a ser treinado, portanto acaba por ir embora porque não é preciso, não é? E no cardio vamos precisar efetivamente gastar calorias, portanto vão buscar onde não devem o nosso organismo e mesmo no aumento de massa muscular, como é óbvio também, se não houver treino também não vai acontecer. Há aqui 4 pilares que eu diria que são fundamentais, não só a nutrição, mas também a hidratação, que muitas vezes é esquecida, e é importantíssimo em qualquer que seja o objetivo, seja perda, ganho, manutenção de peso ou outra patologia também muitas vezes associada. Temos também a questão do sono, é importantíssimo, não é? E cada vez mais fomentamos também a boa higiene do sono, o cuidado do sono e depois a gestão do stress. E, portanto, estes 4 pilares são fundamentais também para atingir estes objetivos, ou seja, nós não conseguimos só uma hipertrofia com a alimentação se não houver treino e se não houver também um bom descanso que permita uma boa recuperação e uma boa síntese muscular. E, por outro lado, também não perdemos peso se tudo o resto também não estiver, seja o descanso, seja o sono, sono, seja também a parte mais gestão de stress e emoções e, portanto, nós somos um somatório de tudo, não é? Não é só da alimentação nem só do treino. Mas se adequarmos todos estes pilares e estiverem todos com o mesmo foco, acaba por termos os resultados que queremos. Pois, às vezes eu acho que deve ser um bocadinho frustrante para as pessoas e incluindo também a mim. Às vezes é tentar um objetivo, não é? Estamos com a alimentação toda muito certinha, mas efetivamente se o descanso, se as horas de sono não forem suficientes ou se a hidratação, que parece uma coisa tão básica, mas às vezes as pessoas esquecem-se. É verdade. Principalmente no inverno. Sim, principalmente no inverno. Até tivemos um podcast sobre isso. Mas as pessoas esquecem só porque não têm a garrafa de água. Eu, se não tiver uma garrafa de água ao pé de mim, nem sequer me lembro de beber água durante um dia inteiro. E às vezes são estas pequenas coisas que não são nada pequenas, até são grandes e mais difíceis, por exemplo, o sono e a gestão de stress, eu acho mais difíceis de mudar do que a alimentação, porque a alimentação é seguir um padrão, o resto tem muito a ver com o dia a dia e há coisas que é mais difícil conseguirmos controlar. E às vezes é pensar nisso, é que até podemos estar a fazer tudo bem na alimentação e temos que continuar, mas não nos podemos esquecer dos outros pilares todos que acabaste por falar. No meio de tantas diferenças que estamos aqui a falar, também deve haver
pilares em comum entre uma coisa e outra. Efetivamente, qual é que é o pilar que achas mais importante ser mantido, tanto na perda de peso como no aumento de massa muscular? Assim, qual é que é assim, o pilar fundamental, se calhar, da alimentação e que é comum nestas duas objetivos tão diferentes, como tivemos a falar? Olha, eu sumaria tudo numa palavra, que é a consistência. Sermos consistentes. E quando digo consistência, é a consistência na escolha alimentar, nas quantidades alimentares, na prática desportiva. Portanto, e consistência também nas idas ao ginásio ou na atividade que se pratique, porque sabemos muito bem que resoluções de ano novo, ida ao ginásio ou ida aos pilates, natação, o que seja, e acaba-se muito por vezes por perder este compromisso, que não deixa de ser um compromisso individual, ao longo do tempo, ou depois quando se aproxima ali a primavera e os dias mais longos, realmente vê-se toda a gente a correr, toda a gente a encher os ginásios, mas efetivamente a resposta e os resultados dependem muito da consistência do planeamento das refeições, da consistência do planeamento do treino. Eu costumo mesmo dizer, façam um calendário semanal, mensal, conforme seja possível, tal como se fosse um compromisso de trabalho. É mais fácil nós não cumprirmos um compromisso connosco do que para com o outro. Então, se nós tivermos esse compromisso também escrito, ou até mesmo um compromisso com o outro, no sentido, imagina ter um personal trainer, ou seja, alguém que nós temos um compromisso de aparecer àquela hora, de pagar, ou mesmo com o nutricionista, ou mesmo até com um colega que treinemos juntos, ou que partilhemos casa, ou o que seja, também acaba por ser sempre ali uma motivação extra, e o facto de nós acharmos que estamos a falhar com alguém acarreta uma responsabilidade e um peso na consciência. Sim. Mas eu digo mesmo muito isto, é fazer um planeamento e criar aquele compromisso na agenda para que não falhemos connosco próprios, que é o mais importante, porque a partir do momento em que falhas contigo, falhas com o resto, não é? E acabas por falhar aqui com todo o processo de perda, de ganho de peso, de manutenção, e mais do que o peso nós estamos aqui a falar de saúde. Portanto, toda esta questão da alimentação, do sono, da gestão do stress, tem mesmo a ver com a saúde, para que consigamos viver de uma forma mais plena, mais saudável e que não estejamos também sempre aqui com estes gatilhos e com esta preocupação do peso, da imagem, que muitas vezes a nutrição anda à volta disto, mas não tem de o ser ou não deve ser, porque na realidade a alimentação, e o que eu costumo dizer, é que nos acompanha desde que nós nascemos até que morremos, não é? Portanto, claro. É bom ter uma boa relação com a comida, é bom perceber a importância que a alimentação tem em nós em todas as fases da nossa vida e portanto, ao invés de haver como uma rival e criarmos aqui uma conotação negativa com a alimentação, é ao contrário, é vermos realmente como algo bom e que nos pode ser um aliado para termos uma boa passagem por cá, não é? Sim, concordo a 100% com tudo, acho que em relação à consistência é tudo, e é o que tu dizes, por exemplo, os ginásios estão cheios em 3 alturas muito específicas. Sim. Do ano, pronto, quem anda o ano inteiro sabe, e normalmente é as alturas piores, não é, para lá estar. E em relação ao calendário, acho que é uma ótima estratégia. E as pessoas às vezes, lá está, acabam para o trabalho, faz os sacrifícios e para nós não. Eu treino sempre de manhã e toda a gente diz, como é que tu consegues levantar tão cedo para ir treinar? Se eu tivesse que ir trabalhar àquela hora, eu também me tinha que levantar cedo. É a questão de, se toca, eu tenho um compromisso, pode ser comigo. É tão importante ou mais até do que se fosse um compromisso com outras pessoas. Portanto, eu acho mesmo essas dicas ótimas. E, efetivamente, temos um compromisso com outras pessoas, com nutricionista, seja com um PT, acho que também é super importante. Primeiro porque vemos uma evolução e eu acho que isso também Sim. ajuda a não perder o foco e a motivar. Mesmo em termos de nutrição, daqui a 3 meses vão à minha nutricionista. Pronto, eu já sei que também tenho que aparecer lá com um objetivo. Tenho um objetivo, por isso vou tentar cumprir para chegar. Isso ajuda e acho que mentalmente também é uma motivação muito importante. Por isso, obrigada, Catarina. Não sei se tens mais alguma coisa para acrescentar aqui em relação à perda de peso e ganho de massa muscular ou se está tudo. Tudo também acho que falámos um bocadinho de tudo, era só para dar aqui algum espaço. Obrigada então mais uma vez por ter estado cá. Acho que este episódio foi super esclarecedor. Por isso, se um dos vossos objetivos é este, ou perda de massa gorda ou aumento de massa muscular, já sabem, o mais importante é a consistência, como falámos agora, e eu acho mesmo muito importante então marcarem uma consulta se têm algum destes objetivos, porque vai ajudar a definir então as prioridades e a perceberem o que é mais adequado para vocês. Por isso, já sabem, a Catarina dá aqui consultas na nossa clínica, em mylab.care, o link vai estar então aqui na descrição do episódio.
Por isso, se quiserem aqui um plano, uma avaliação inicial e perceber quais é que são os vossos objetivos e o que é que devem fazer, marquem então a consulta. E não se esqueçam, sigam-nos nas redes sociais, Instagram, TikTok e Facebook. Até ao próximo episódio!